Gênesis 1. Senhor Jesus. Gênesis 1, versículos 1 e 2. Vamos ler e ler esses dois versículos. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vamos ler? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém, aleluia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou... Amém. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite. Senhor, agradecemos ao Senhor pela confiança que o Senhor tem depositado em nós. Reconhecemos que ainda não cumprimos plenamente o desejo do Teu coração, mas nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor seja aperfeiçoado em nós. Louvado seja o Senhor. Então, a semana passada nós vimos Gênesis 1 e 1, né? No princípio criou os céus e a terra. Então, a semana passada nós vimos a mensagem, o encargo da semana passada foi sobre o tempo. Não é isso? Então, a mensagem dessa semana vai falar do tempo e do espaço, dos céus e a terra. Mas antes de entrar na palavra propriamente dita, eu tenho uma comunhão com os irmãos. Desde a conferência de outubro do ano passado, os irmãos observam que nós diminuímos o tempo da palavra. Nós temos gasto aí em torno de 30 minutos, 35 minutos. Por quê, irmão? Foi nos orientado que nós não devemos dar outra mensagem. Nós devemos pegar o encargo da semana, o foco da semana, e falar sobre o foco da semana. Mas, na verdade, qual que é o desejo de Deus e o encargo do apóstolo? É que haja uma cooperação dos irmãos, na imersão, na palavra, no desfrute, e que o irmão viesse e desse o fechamento da mensagem. Então, esse é o desejo de Deus e o encargo do apóstolo. Mas o que nós temos observado, irmão? Que nós diminuímos o tempo da palavra, acrescentou-se o louvor, mas o compartilhar, né? Porque o compartilhar em grupo, irmão, é ótimo. Mas a mensagem, o encargo, precisa ser completo. Porque o que compartilhou num grupo, de repente, a necessidade de outro irmão que não estava naquele grupo. Então, o que nós temos percebido é que há essa necessidade de nós desfrutarmos mais do Senhor, para que haja mais cooperação, mais irmãos compartilhando, e que a mensagem, irmão, o encargo da semana, seja algo assim mais glorioso. Então, por outro lado, irmão, o Pedro, se os irmãos observarem, o Pedro, ele tem a sinopse, mas ele tem dificuldade de seguir a sinopse. Por quê, irmão? Porque enquanto ele está falando, o Espírito está, sabe? O Espírito está jorrando, ele já falou que às vezes ele sai totalmente da sinopse dele. Porque enquanto ele está falando, ele está recebendo a revelação, e o Espírito está falando. Então, se nós, os profetas, eu quero crer que também é a situação do Marquezinho, a situação do Nilson, que hoje somos os profetas que falam pelo Senhor, que nós somos mais irmãos com esse encargo, sabe?
de falar pelo Senhor, porque é algo grandioso. Essa semana eu tive algumas dificuldades, e eu tive na quinta-feira para ir lá na porta do Marquezine para pedir ele para falar essa mensagem por mim. Mas aí eu esperei no Senhor, e eu falei com o Senhor, Senhor, é encargo, né? E fica, não é que fica pesado, mas, poxa, se o encargo é meu, por que eu tenho que colocar no ombro do irmão? Ou no ombro? Então, aí o Senhor virou tudo, irmão. Era para eu estar largando serviço uma hora dessa, eu já ia até falar com o irmão, eu vou vir do serviço direto para a reunião. Mas o Senhor mudou tudo. Então, eu acredito, irmão, que mesmo para nós, se nós quiséssemos repetir o que o Pedro fala, essa mensagem ele gastou 1h30, mais ou menos. A mensagem é 1h44, mas como tem o compartilhar dos missionários, né? Então deve ter sido 1h30. Então, se nós repetíssemos, eu quero crer que o Nilson e o Marquezine, se nós repetíssemos o que o irmão falou, repetimos somente o que o irmão falou, eu creio que no meu caso, por exemplo, eu gastaria umas 2 ou 3 horas para repetir o que o irmão falou. Por quê, irmão? Porque o irmão, ele está cheio de vida. Então, o que eu quero dizer com isso, irmão? Nós almejamos ser vencedores, não almejamos? Todos nós aqui não almejamos. Mas, irmãos, eu quero falar com os irmãos, cheios de temor do Senhor. Se nós nos basearmos somente nas reuniões de sábado e domingo, dificilmente nós seremos vencedores. Por que eu digo isso? Eu, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mediante a misericórdia especial que o Senhor tem sobre a minha vida, eu estou fazendo agora parece que 34, 33 anos de convertido. Logo que eu converti numa semana, eu converti no domingo. No outro sábado, eu já estava lá no Shopping Evangélico comprando uma Bíblia. Então, irmão, aí na época eu trabalhava sozinho, e eu trabalhava de empregado, né? Então, tinha dias, irmão, que eu gastava a parte da manhã toda lendo a Bíblia. Eu entrei para dentro da Bíblia, li. Só, irmão, que coisa que eu li há 34 anos atrás. Hoje que o Senhor está esclarecendo para mim. Hoje, irmão, eu leio a Bíblia com outro foco, com outra visão. Então, só, irmão, que nós não temos mais 34 anos pela frente. Sabe? É como Pedro andou, agora ele parou de falar um pouquinho, né? É como Pedro começou, quando ele começou o encargo dele, é que ele falava, olha, nós não temos tempo mais para andar pelo deserto. Ficar andando pelo deserto. Os irmãos lembram quando ele falava? Ele parou um pouco de falar sobre isso, mas nós não temos mais esse tempo. Então nós precisamos entrar para dentro da palavra. Nós não podemos aceitar e concordar de ler a palavra, de resumir a nossa vida cristã, sabe? Se nós que almejamos ser um desses 144 mil vivos que o Senhor deseja arrebatar, nós temos que entrar para dentro da palavra. A imersão está aí, irmão, sabe? A imersão, eu entendo que a imersão veio para medir, né? Medir o quanto que o rio consegue tomar de mim e tomar dos irmãos no dia a dia. Então, imagina, irmão, graças a Deus, mas continua também entrando na palavra. Leia o alimentiário, irmão. Dê uma cavacada, porque eu vejo o alimentiário, irmão, como um bolo. Para se fazer um bolo, usa-se, vamos colocar um bolo bem simplesinho, mas mais simples. Eu creio que vai precisar de pelo menos 3 a 4 ingredientes, certo? A farinha, ovos, leite, ou no lugar do leite, água. Né? Vamos colocar um bolo assim, bem, no mínimo 3 a 4 ingredientes. Agora se nós formos fazer um bolo, né, mais requintado, um dia desse eu fui olhar uma receita,
camarada começou a cair nozes, isso, nós não sei o que lá, pitaia, e não sei o que tá, então, tudo bom. Então, o alimentar, irmão, é como um bolo. Nessa semana, se nós formos conferir a semana sobre o que o Pedro falou, o Pedro falou sobre os céus e a terra, o Pedro falou sobre o universo, né, que é a terra, nós vamos entrar, e ele falou sobre a remissão, nós remirmos, e tanta coisa, irmão. Só, irmão, que precisa cavacar, sabe? Aí, irmão, se... irmão, eu tenho para mim o seguinte, que se uma pessoa está cheia da palavra, se uma pessoa desfrutou da palavra, ela quer falar da palavra, ela quer compartilhar, sabe? Agora, se irmão, algumas vezes, eu não ligo nenhum, eu não importo de ser envergonhado sem esforço. Algumas das vezes que eu não levantei, que eu não compartilhei, porque eu não desfrutei nada. Agora vou levantar para falar de quê? Eu vou falar E outra coisa, é o Espírito que nos impele. Se eu não estou desfrutando da palavra, eu não desfrutei do Espírito. O Espírito também não vai me impelir a compartilhar. Eu vou compartilhar de mim mesmo, vou compartilhar. Então, irmão, nós precisamos entrar na palavra. Sabe? Esse é o adendo que eu tenho à mensagem. Desfrutarmos, irmão. Vamos ler no diário. E eu quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, o Pedro tem, de algum tempo para cá, nós temos ouvido falar da palavra profética. Desde 2018, 2017, mais ou menos, que nós estamos ouvindo falar da palavra profética. Durante um tempo, nós até no nosso meio, nós chegamos a ouvir que a palavra profética que o Pedro fala não é a palavra profética da Bíblia. Nós chegamos a ouvir isso. Quero encorajar os irmãos. Leia, irmão. Leia esse livro aqui. Ó. Palavra profética. Sabe, se tem alguma dúvida, alguma dificuldade, leia e releia. Tem alguns pontos aqui, irmão. Irmão, não falar que eu já sei o que é a palavra profética. Não sei não, irmão. Mas alguns pontos, para mim, está claro, mas eu volto, mas não ficou muito claro. Voltei, estou continuando a ler. Sabe, irmão? Porque nós precisamos, irmão, nós vamos estar claro da palavra. Sabe? Para, dessa forma, nós sermos esses que vão ser co-participantes da natureza divina e reinar com Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. No princípio criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, nós vemos aqui na criação que os céus é para a terra. A terra é para o homem. E o homem para Deus. Então, há uma sequência. Então, o universo, irmão, o universo, ele é infindo, né? Nós não sabemos quantas galáxias existem. Os astrônomos falam um punhado de coisa que, para mim, muitas coisas ali é besteira, sabe? É sondar, Mas nesse universo, se há outra vida inteligente, né, nós não sabemos. Mas Amós 3:7 diz que o Senhor não revelará, o Senhor não fará nada sem revelar o seu servo do profeta. Então, se não está na Bíblia, igual Pedro falou assim, se não está na Bíblia, não está aqui, então, né? Mas o que acontece? O Senhor criou os céus o Senhor criou os céus por causa da terra. O Senhor criou o sol, o Senhor criou as estrelas, o Senhor criou a lua, o Senhor criou todas as coisas por causa da terra. Certo? Então a terra é de extrema importância para Deus. Certo? Só que, Hebreus, capítulo 2, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Hebreus 2 diz assim, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Vamos ler juntos, irmãos? Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem para que dele lembre, ou o filho do homem para que o visite? Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Constituísse sobre as obras todas as coisas sujeitas aos seus pés. Amém.
Então, aqui está dizendo que na terra todas as coisas estão sujeitas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Mas, completar o versículo 8. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ou seja, todas as coisas no universo está debaixo dos pés do Senhor. Certo? Mas todas as coisas lhe estão sujeitas? Não. Nós podemos colocar pela nossa experiência. Né? Como que nós servimos o Senhor? Né? Como que é a nossa vida cristã? Como que é a nossa vida cristã? Nossa vida da igreja? É sujeita ao Senhor? Nós podemos. Mas então nós vimos aqui na imersão que existe um trono nesse universo. O trono não está vazio. Existe um trono no qual há um governo. Esse governo tem o intuito de sujeitar todas as coisas, que nós vamos ver em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Só, irmão, que a sujeitar essas coisas, existe uma linha, existe um comando, existe uma meta, que é Mateus 24, 14. Não é isso? E será pregado o evangelho, e será pregado este evangelho. É um evangelho específico, há uma especificidade nesse encargo, nessa missão, para que o Senhor venha governar e encabeçar todas as coisas. Será pregado esse evangelho para testemunho de toda a nação, então virá o fim. Ou seja, o evangelho do reino logo que eu comecei a ler a Bíblia, eu fui despertado pelo livro de Mateus. Por que o livro de Mateus fala do evangelho do reino, do evangelho do reino dos céus, e por que os outros 3 evangelhos falam do reino de Deus? O reino de Deus engloba toda a terra e todo o universo na qual está debaixo dos pés do Senhor. Mas não estão sujeitas. Então o Senhor nos dá o evangelho do reino, na qual nós nos sujeitamos a Ele como o nosso Rei e o nosso Senhor, para que através de cada um de nós, Ele venha sujeitar a igreja e para através da igreja Ele sujeitar todas as coisas. Não é isso? Senhor Jesus. Então vamos lá. Vamos para 1 Coríntios. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Então, aqui nós vemos que, antes de nós entrarmos no versículo, vamos entrar um pouquinho sobre a questão do, então, no princípio. Então, nós vemos aqui que o princípio de Gênesis não é o princípio do Evangelho de João 1:1 e 1 João 1:1, não é isso? Então, o princípio aqui é o princípio do tempo, não é isso? E aqui, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, é o princípio de todas as coisas. Vamos falar da eternidade, porque se é a eternidade, não tem tempo, não é isso? Mas é o princípio, é outro princípio, é o princípio de todas as coisas. E 1 João também 1:1, né? No princípio, vamos ver, porque eu não gosto que minha palavra fica sem o respaldo da palavra do Senhor. Senhor Jesus. João 1, 1 João 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, e temos ouvido, e que temos visto com nossos próprios olhos, e com nossos olhos contemplaram, nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Esse princípio é a manifestação do Senhor, e agora aqui, que estava na eternidade com o Pai, e
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse não é o princípio de Gênesis, tá certo, irmão? Esse é o princípio dos tempos de todas as coisas. Então, em João, em Gênesis, nós vemos o princípio do tempo, que o tempo é para a vontade, para que seja feita a vontade de Deus. Aí, então, vamos lá agora em 1 Coríntios, capítulo 15. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Senhor Jesus. 24. 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus Pai, e quando houver destruído em todo o poder. Versículo 26 diz assim: esse aqui é o princípio, esse aqui é o final do tempo. Tá bom, irmão? Esse aqui é o que começa lá em Gênesis e vem até aqui e termina nesse versículo 24. Versículo 26 diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas, não sujeita, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Então o próprio Filho também sujeitará. Amém. Então aqui é o final do tempo. Todas as coisas vão estar sujeitas debaixo da vontade do Senhor. Mas é interessante nós vermos que, para isso, o Senhor precisa nos encabeçar, não é isso? O Senhor precisa que Efésios 1, 9 e 10 seja aplicado em nossa vida. Efésios 24 e 25 seja aplicado em nossa vida, para que chega a esse ponto, né, dele encabeçar todas as coisas. Mas é interessante nós vermos no versículo o 33. O 33 e o 34 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O 34 diz assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns que ainda não têm conhecimento de Deus, digo isso para vergonha vossa. Então, irmãos, nós estamos vivendo a vida da igreja, sabemos a vontade do Senhor, que é Efésios 1, 9 e 10, né? O irmão, ele fala que a Terra hoje tem aproximadamente, se já não chegou, mas está beirando a 9 bilhões de pessoas. Desses 9 bilhões, pelo menos 1 bilhão é tido como protestantes, certo? Aí inclui toda a classe de evangélicos, seja eles pentecostais, seja os tradicionais, incluindo então, católicos. Então, só que o irmão fala que o Senhor almeja, através da igreja, que esses 144 mil, eles sejam arrebatados vivos. Porque o Senhor fala que as 7 igrejas têm vencedores. Não é isso? Até Laodiceia tem vencedores. Mas quando o Senhor fala de 144 mil, aqui ele está falando de 144 mil, que ele falou certa vez que pode ser literal ou não, mas que seja esses que serão arrebatados vivos. Ou seja, nós estamos inseridos nesse contexto. Nós temos também a oportunidade de serem esses que cooperam com o Senhor. Mas para isso, irmão, para isso eu preciso deixar o Senhor trabalhar em mim, não é isso? Senhor Jesus, vamos lá em Apocalipse 21. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Apocalipse 21, versículo 6. Amém.
Amém? Então aqui, findou-se o tempo. Aqui agora, o próximo passo aqui é a eternidade. Aqui o próximo passo é Nova Jerusalém. Que nós sabemos que todo cristão, genuinamente, aqueles que aplicaram Romanos 10, creu com o coração, confessou com os lábios, todos esses terão sido incluídos na Nova Jerusalém. Mas nós, irmão, nós temos a oportunidade de sermos vencedores e reinar com o Senhor durante 1000 anos. Sermos coparticipantes da boda do Cordeiro. Mas para isso eu preciso me sujeitar. Eu preciso deixar o Senhor trabalhar no meu ser, o Senhor trabalhar no meu ego. O Senhor, Gênesis, né? Gênesis fala que na criação o homem foi criado do pó da terra, não é isso? Aí o Senhor vem e sopra na narina o fôlego de vida, ou seja, o Senhor sopra o espírito para dentro daquele boneco de barro. Matéria e vento, duas coisas incompatíveis, não é isso? O boneco de barro e o sopro, o Espírito de Deus, duas coisas incompatíveis. Ao soprar para dentro do homem, algo é igual eu estava considerando, irmão, eu não entendo nada de fusão, tá, irmão? Ainda mais fusão nuclear. Mas como que funciona a fusão, irmão? Um elemento, outro elemento, certo? Forma-se aqui 1, 2. Mas forma-se um terceiro elemento. Principalmente na fusão nuclear. É isso? Então, quando o Senhor sopra para dentro do homem o fôlego da vida, formou-se a alma humana. Não é isso? Ali, naquele momento ali, olha, essa fusão formou-se a alma humana. O Senhor precisa da nossa alma. O irmão fala, né, sobre cânticos, né? Ele fala se o Senhor tira, Eclesiastes, se o Senhor tirar o espírito, né? Se o Senhor tirar o espírito do ser humano, o ser humano se desfalece, não é isso? Por outro lado, sem a alma, irmão, sem a alma, o espírito, ele não consegue transmitir, o corpo, a matéria, ela não consegue contactar Deus. É através da alma que o Senhor, esse elo de ligação, que nós podemos colocar como um pêndulo, né? Esse pêndulo, ele pende para a carne ou ele pende para o espírito. Esse pêndulo, essa alma, irmão, nós precisamos deixar Deus trabalhar nela, sabe? Estava considerando, irmão, e tendo uma comunhão com a gente. Irmãos, quantos irmãos nós tivemos em Vespasiano que não reúne mais conosco? Quantos? Uma infinidade. Sabe? Muitos. Sabe? Nós podemos colocar aí tranquilamente uns 100 irmãos, sabe? Que passou no nosso meio e não reúne mais conosco. Mas, espiritualmente falando, esses irmãos estão melhores ou estão piores? Sabe? Irmão, eu tenho para mim que espiritualmente eles estão piores. Por quê, irmão? Porque eles deixaram o manancial de águas vivas. Não é isso que o Senhor fala? Deixaram o manancial de águas vivas para cavar cisternas rotas. Hoje, irmão, nós temos um manancial de águas vivas, irmão. Nós precisamos valorizar o que nós temos. Irmão, de todos os irmãos que passaram no nosso meio, que deixaram de congregar conosco, ou deixaram uma situação ou outra, um único irmão conseguiu se
se recuperar, irmão. Sabe por causa de quê, irmão? Porque não deixou a vida da alma ser trabalhada. Esses irmãos que foram embora, nós que estamos aqui bebendo do manancial de águas vivas, corremos o mesmo risco de seguir o caminho deles. Ou não? Ou somos melhores do que eles? Então, irmão, nós vamos tomar cuidado. Precisamos buscar o Senhor. O Senhor fala buscar o Senhor enquanto está perto. Sabe? Mas aí levamos a vida na flauta. Ah, não, amanhã, hoje não dá, amanhã dá. Aí, irmão, nós caímos dentro desse versículo. Deixa eu voltar lá. 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versículo 50. Não, como é que é? Não, o que eu li. Versículo.